O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim, vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como a pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o Santíssimo Nome de Nosso Senhor. Uma celebração muito adequada para o tempo do Natal. Afinal de contas, se vocês bem se recordam, no Evangelho do primeiro dia do ano, da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, nós ouvíamos esse seguinte trecho que está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 31, que diz assim: e eu não copiei, mas diz que no 8º dia, levaram o menino para circuncidá-lo e lhe puseram o nome de Jesus. Está lá, se vocês pegaram o Evangelho que nós chamamos de Evangelho do Ano Novo, que é de Santa Maria, Mãe de Deus, vocês vão encontrar lá no Evangelho de São Lucas, no versículo que eu não encontrei, que diz: no 8º dia levaram o menino para ser circuncidado. Eu até comentava na noite do Ano Novo que ali naquele dia, no 8º dia do seu nascimento, Jesus derrama pela primeira vez o sangue para a nossa salvação, porque ele foi circuncidado. Pois bem, e naquele mesmo dia, no 8º dia em que ele foi circuncidado, em que ele começava, digamos, oficialmente a participar do povo de Deus, por meio desta aliança marcada na carne, ele recebeu o nome de Jesus. E nós, meus santos, celebramos o Santíssimo Nome de Nosso Senhor por vários motivos. Nós celebramos o Santíssimo Nome de Nosso Senhor porque não foi um nome escolhido pelos homens. Quando nasce uma criança, o pai e a mãe começam a pensar que nome vão dar àquela criança. Então, você pensa nos nomes mais estranhos, por exemplo, Overland. Você pensa o nome, se bem que tem um significado bonito, tá? Mas você pensa os nomes, o nome com o qual você gostaria de chamar seu filho, sua filha. O nome de Jesus não foi escolhido na terra. Não foi a Virgem Maria que pensou: nossa, que nome eu vou dar a este menino? Nem muito menos São José. Mas o próprio Deus que mandou
lembrei. Lucas capítulo 2, versículo 31, que está lá. No 8º dia, eu vou ler, tá? Só para mostrar. Olha aqui, Lucas capítulo 2, versículo 21. Completados que foram os 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus. A memória está ruim, mas de vez em quando ela vem. Mas está lá também no Evangelho, dizendo que o anjo apareceu à Virgem Maria e disse: ele será chamado Jesus. E o anjo apareceu em sonho a José e disse: ele será chamado Jesus. A Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 31, eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Foi o nome escolhido por Deus. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, diz assim: o anjo apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então foi um nome escolhido por Deus. Este nome significa a própria missão de Jesus, já que significa Deus salva. O nome traz a sua vocação. O nome, ele traz a presença de Jesus. Isto é, quando nós clamamos, quando nós chamamos Jesus, quando nós pronunciamos o nome Jesus, nós fazemos presente o próprio Jesus. Nós evocamos o mistério da encarnação, da paixão, da morte e ressurreição. Por isso que neste nome há poder. Por isso que nós devemos pronunciar esse nome com toda a piedade, com toda a reverência. Por isso, o mandamento de não tomar o nome de Deus em vão. Porque se no Antigo Testamento não se pronunciava o nome de Deus, lembra? Eu falei a vocês na noite de Santa Maria, Mãe de Deus, fazendo uma reflexão a respeito da primeira leitura retirada do livro dos Números, que dizia: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te dê a sua paz. Pois bem, mas lá no original estava escrito o tetagrama sagrado, as 4 letras do nome de Deus, mas que ninguém pronunciava. Quando aquele que lia a palavra de Deus, ele via o tetagrama sagrado, ele cobriu o rosto e pronunciava Adonai ou Kyrios, mas não pronunciava o nome de Deus, porque ele era Yahvé, era um nome impronunciável. Pois bem, mas Jesus, ele traz o seu nome que pode e deve ser pronunciado, mas com toda a piedade e toda a devoção. Não em chacotas, não em piadinhas, não de qualquer jeito, em vão, em qualquer palavra, em qualquer frase, em qualquer circunstância, colocando o nome de Jesus, nem muito menos em simpatias e invocações ilícitas, em superstições. Quando você, de alguma maneira, você obriga a presença de Deus em coisas ilícitas, em realidades mentirosas, em juramentos falsos. Então é esse não tomar o nome de Deus em vão, porque o seu nome é santo. São Paulo vai dizer que o nome de Jesus, ele cura. Os Atos dos Apóstolos vão deixar bem claro isso,
que no nome de Jesus até se ressuscita os mortos. Por quê? Porque o nome de Jesus, ele evoca a presença de Jesus. Então, percebem aqui, meus santos, como deve ter reverência. É por isso que na liturgia, quando nós pronunciamos o nome de Jesus, nós inclinamos a cabeça em sinal de adoração, em sinal de reverência. Por quê? Porque é o próprio Jesus que se faz presente na invocação do seu nome. Então nós precisamos ter esse respeito reverencial, sagrado, esta sacralidade em pronunciar o nome de Jesus. Porque é a própria pessoa de Jesus, né, do homem de Deus, do Filho de Deus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem, que se faz presente. Então vocês vão encontrar lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, dos versículos 10 ao 12, que mostra essa realidade, que no nome de Jesus são realizados milagres. Jesus diz que aqueles que pedirem algo em seu nome seriam atendidos pelo Pai. Porque que quando você pede algo em nome de Jesus, você está invocando todos os méritos dele. Então o Pai, quando olha para o seu Filho amado, o Pai, quando olha para o seu Filho encarnado e todos os méritos que ele nos alcançou, nossa, o Pai não nega nada. Então tudo que pedirdes em meu nome vos será dado. João, capítulo 16, dos versículos 23 a 24. E ao nome de Jesus, diz São Paulo na carta aos Filipenses, se dobre todo o joelho no céu, os anjos que adoram o nome de Jesus. Por quê? Porque lembre-se, o nome de Jesus, ele faz presente o próprio Jesus. Então, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobra, no céu, na terra e nos infernos. Até os demônios temem e se inclinam, obrigados, não por amor, mas se inclinam ao nome de Jesus, porque o próprio Deus encarnado se faz presente. Meus irmãos, quando nós dizemos então que os demônios se curvam, que os demônios temem e tremem diante do nome de Jesus, nós somos então, aqui nos vem um ensinamento que nos convida a invocar o nome de Jesus nas nossas tentações. Quando nós somos tentados, quando nós somos assediados, quando o demônio quando o diabo e os seus demônios tentam tomar o trono de Deus que existe no nosso coração. Então, quando você começa a ser perturbado, perdi aqui a palavra clássica, quando você começa a sofrer uma tentação de você, com toda a piedade, você invocar o nome de nosso Senhor. Existe uma oração própria dos orientais, que eles têm um terço com várias contas, então como se fosse um terço de várias Ave-Marias, e eles ficam ali repetindo o nome de nosso Senhor, Jesus, Jesus, Jesus. Percebe que não é uma oração em vão, não é tomar o nome de nosso Senhor em vão, mas com toda a piedade e toda a reverência, porque nem sempre podemos estar diante do Santíssimo Sacramento, mas podemos estar sempre diante do Santíssimo nome de nosso Senhor e adorá-lo. Jesus, Jesus, Jesus. Quando uma tentação, quando
algo se lhe apresenta e que você percebe que existe uma inclinação no seu coração, uma fome daquele pecado, daí vem a palavra concupiscência, é fome de pecado. Quando você deseja aquele pecado, você imediatamente, você invoca o nome de Jesus, para que Ele quebre aquela maldição, para que Ele pise a cabeça da serpente, para que aquele pecado, para que aquela tentação, para aquele demônio não tenha mais poder sobre você, e você invoca Jesus, 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 mas percebe com toda a reverência, não é uma pronúncia qualquer do nome de nosso Senhor. E é claro, se você quiser, você pode até mesmo fazer a súplica mais clássica entre os orientais, que é: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. E aí, aquele fiel, aquele monge, aquela pessoa fica repetindo essa jaculatória várias vezes. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Então, meus santos, nós poderíamos e deveríamos ter essa devoção ao nome de nosso Senhor. Não apenas conhecê-lo, nem muito menos simplesmente carregá-lo em nossas roupas, mas carregá-lo no nosso coração, carregá-lo nos nossos lábios devotos, não carregá-lo de qualquer maneira nos nossos lábios, para que não ouçamos do próprio Jesus: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não, carregá-lo nos nossos lábios, porque o carregamos no nosso coração, porque o carregamos na nossa alma. Quando você percebe que a devoção está desaparecendo da sua alma, quando você percebe que a preguiça espiritual está se aproximando da sua vida, quando você percebe que você está se mundanizando, que o grande problema do pecado é que ele começa a solapar a nossa alma, mas de uma maneira muito discreta, de modo que quando você cai num pecado mortal, você já está com as suas estruturas espirituais todas carcomidas. É como cupim. Quando você percebe que aquela pilastra, que aquela coluna, que aquela... Perdi a palavra. Hoje eu estou perdendo todas as palavras, né? Que se dá, pelo menos como eu conhecia aquela madeira que... Aquela linha, não sei se vocês conhecem assim, mas era essa a palavra que a gente usa quando você faz o telhado e tem aquelas várias toras de madeira que sustentam o telhado. Eu conheço, quando criança, como linha. Então, quando você vai perceber que aquela linha, que aquela tora de madeira tem cupim, quando o cupim começa a ficar aos olhos vistos, aquela madeira já está carcomida por dentro, já está toda quase que oca. Assim acontece com a nossa alma. Mas alguns sinais, eles se dão a perceber. Você começa a ouvir estralos estranhos, rangidos, quando venta a casa, o telhado faz um barulho diferente. Eu sei que hoje em dia quase todo mundo usa telhado de alvenaria, né, de concreto, mas eu ainda sou do tempo do telhado de madeira, que quando chovia você sentia o cheirinho do barro da telha, né? Pois bem, então quando ventava forte, quando chovia forte, você escutava um rangido, e às vezes era sinal de que as madeiras já estavam apodrecendo, que precisava trocar o telhado.
Assim acontece com a nossa alma, quando você percebe que os pecados se tornam cada vez mais atraentes, que você se torna cada vez mais inclinada aos pecados, quando você facilmente se deixa levar pelas suas fragilidades, pelas suas imperfeições, quando os pecados veniais se tornam mais frequentes do que antes, é sinal de que você precisa invocar o nome de Jesus. Jesus, 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 ou Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. São Bernardino de Sena tinha muita devoção ao nome de Nosso Senhor. E ele diz assim: esteja sempre o vosso nome, ó Jesus, no fundo do meu coração, a fim de que todos os meus sentimentos e todos os meus atos se orientem para vós. Então dizer que o nome de Jesus esteja no fundo do meu coração é dizer que Jesus, é suplicar que Jesus esteja sempre no fundo do meu coração. Mas é maravilhoso você saber o nome de Deus, porque você querer isso sem saber como chamá-lo, mas você saber que você está chamando Jesus da mesma maneira que a Virgem Maria e São José o chamaram. Era assim que ele era chamado. Com que carinho, com que doçura a Virgem Maria chamava o seu menino Jesus. Com que carinho e com que reverência São José chamava o seu filho e filho de Deus. É com este carinho. Então nós podemos, se você é devoto de São José, e eu espero que você seja, você pedir a São José que ensine você a chamar Jesus com aquele amor com que ele chamava, com aquele respeito com que ele chamava. Pedir a Nossa Senhora que ensine você a devoção, a piedade, a ternura, o respeito com que a Virgem Maria chamava, pronunciava o nome do seu filho, que fazia o inferno tremer. Porque sem sombra de dúvidas, quando ela chamava meu Jesus, o diabo entrava em desespero, porque ela fazia com que o seu filho voltasse o seu rosto para ela. E Jesus quer isso para nós, que nós, ao dizermos Jesus, ele volte o seu rosto misericordioso, mas cheio de ira para o diabo e os seus demônios, afugentando-os da nossa vida. Então São Bernardino, ele diz isso, e ele continua: no vosso nome, ó Jesus, tenho como corrigir as minhas más ações, aperfeiçoar as defeituosas, preservar meus sentimentos para que não se corrompam, ou curar os que já foram corrompidos. Então, quais são os seus sentimentos corrompidos? É a sua vaidade? São os seus desejos carnais? Desejos carnais aqui, meus santos, entenda: o comer, o beber, o desejo das coisas do mundo podem ser desejos lícitos, mas podem ser que eles estejam corrompidos, depravados, totalmente sem virtude. Pois bem, o nome de Jesus cura essas realidades. E isso quem está dizendo não é o Padre Overlan, mas é um santo. O nome de Jesus, ele preserva os meus outros sentimentos para que não se percam. Então, ter essa devoção. Continua: não te sentes porventura confortado todas as vezes que te lembras dele, do nome de nosso Senhor? Jesus é mel para os lábios, melodia para os ouvidos, júbilo para o coração, mas é também remédio. Algum dentre vós está aflito? Pois bem,
venha Jesus ao seu coração. Você está aflito? Suplique o nome de Jesus. Você pecou? Corre desesperado para a morte? Você percebe que você tem dado passos no caminho da perdição? Você percebe que você tem se afastado de nosso Senhor? Pois bem, invoque este nome e começarás logo a respirar e a viver. Você começará, no simples fato de você pronunciar devotamente o nome de Jesus, a sua alma já volta à vida e os seus passos já imediatamente se voltam para o caminho de Deus, se convertem, porque você está invocando a presença do próprio Deus. Pois bem, meus santos, neste 3 de janeiro, neste tempo do Natal, em que nós nos recordamos do nome que foi dado ao menino, nome este que já trazia a sua missão, que ele nos salvaria dos nossos pecados, que nós peçamos à Virgem Maria e a São José, que coloquem no nosso coração, que nos ensinem a ter devoção, respeito e piedade no simples pronunciar o nome de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.